Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? No último capítulo do podcast Primal Brasil eu falei sobre o protocolo de autofagia cientificamente testado pela pesquisadora Naomi, autora do livro Glow 15. Protocolo que envolve treino intervalado dia sim dia não, jejum semanal, 4 vezes por semana ou mais, dieta alta em gordura, baixa em carboidratos, assim como ciclos de proteína e sauna, entre muitas outras coisas que você pode implementar no seu dia a dia com facilidade. A autofagia, novamente, acontece no período de catabolismo, na fase catabólica do dia, quando há degradação de energia no corpo, há fases catabólicas e anabólicas durante o dia, e a variação é chave. Você não quer viver num estado catabólico o tempo todo, senão você não vai ter energia o suficiente, você vai ficar fraco, magro demais, anoréxico. Você também não quer um anabolismo constante e excessivo, elevando seus níveis de insulina o tempo todo, sem dar o devido tempo para o corpo fazer a sua regeneração celular durante o período da fome, do jejum. Então não deixe de conferir o último capítulo de podcast sobre autofagia. Vocês podem estar escutando no carro, caminho do trabalho, ou se você quiser aproveitar e matar 2 coelhos com uma flecha, você pode fazer a sauna enquanto escuta o podcast do Primal Brasil, e assim favorecendo a sua desintoxicação e causando outros processos metabólicos muito bons para o corpo. Então vamos falar sobre desintoxicação. Vamos lá. Não é a mesma coisa que a autofagia, mas anda de mão dada. É preciso mais do que apenas jejuar para se desintoxicar. Boas práticas de vida como jejum, bom sono, sauna, fazem parte do protocolo de desintoxicação, utilizados por muitos médicos e pesquisadores no mundo afora, né? No Brasil nem tanto. O Dr. Brian Walsh, por exemplo, do podcast excepcional Nourish and Balance, Dr. também Dan Popa, médico muito especializado no tema, já conduziu treinamento, seu protocolo de desintoxicação para milhares de médicos nos Estados Unidos todo. É um médico com muita experiência de desintoxicação, e eu vou passar para vocês o protocolo dele e dos principais especialistas em desintoxicação. Então fiquem ligados. Eu vou contar para vocês como vocês podem estar aplicando o protocolo, pelo menos causando uma desintoxicação a nível parcial, mas que vai fazer uma diferença enorme na sua saúde. Então, por exemplo, para vocês saberem do que se trata, alguns sintomas de desintoxicação, que, por exemplo, sintomas intestinais, queda de cabelo, falta de energia. Muita gente hoje em dia sofre desses problemas. Tem a questão do fígado gordo, que é esteatose hepática, alcoólica ou não alcoólica, pelo consumo excessivo de carboidratos refinados e açúcar, ou pelo consumo excessivo de álcool. Se a pessoa toma álcool a vida toda, todo dia, mesmo que seja em doses moderadas, o fígado pode não ter tido tempo suficiente para se desintoxicar dos byproducts do álcool. Mesmo que você não tenha esses problemas, o protocolo pode te ajudar, porque ele inclui autofagia. Automaticamente você vai fazer jejum e outras práticas de vida que vão melhorar o funcionamento do seu corpo. Então realmente é muito importante para todo mundo, mesmo que você não chegue ao extremo com as práticas que eu estou te contando. Se você fizer as principais, terá grandes benefícios, certamente é o que a ciência mostra. Fase 0 e fase 3 de desintoxicação inclui alimentos e suplementos. Baixo nível de compostos que podem estar atrapalhando a desintoxicação. Então, por exemplo, tem a cúrcuma, que é um excelente suplemento, um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem na face da terra. Eu como todos os dias, é claro. E o melhor jeito de comer cúrcuma é misturar com uma pimenta preta, pimenta do reino, mais ou menos 1/3, 1/4 de uma colher de chá de pimenta preta, mais uma colher de chá ou uma colher de sopa de cúrcuma, e claro, gordura, porque os compostos curcuminas são
lipossolúveis. Então você precisa da gordura para o corpo estar absorvendo os nutrientes bons e está causando esse efeito anti-inflamatório no seu corpo. Então essa combinação de cúrcuma, mas a cúrcuma, de acordo com o Dr. Brian Walsh, ele diz que ela atrapalha na desintoxicação, então por isso ele tira do protocolo, o protocolo de 10 dias por sinal. Então você não precisa comer cúrcuma o tempo todo. Uma coisa que eu faço é comer, é uma regra geral que eu uso para todos os meus suplementos, não apenas para cúrcuma. Eu utilizo eles ciclicamente. Então a cúrcuma eu como por um tempo, diariamente, e depois eu paro. Depois eu volto, depois eu paro. Mais ou menos metade do tempo. Eu tento fazer um ciclo natural que não exija que o corpo fique lidando com alimentos repetidos o tempo todo, como os nossos ancestrais supostamente conviveram, como muita gente das populações primitivas modernas fazem, né? Tem os alimentos que são mais que são marcantes na dieta, que são mais repetitivos, mas em geral há uma variabilidade e uma quantidade imensa de alimentos nas populações, 250 populações primitivas estudadas ao redor do globo por diversos pesquisadores. Então esse aqui é o propósito do Primal Brasil também, é isso, emular, imitar a dieta que os nossos ancestrais, as práticas de vida dos nossos ancestrais da melhor maneira possível. Claro que não é perfeito, mas nossos ancestrais tinham uma saúde metabólica excelente e temos muito que aprender com eles. Temos a questão dos alimentos que inibem as toxinas, então vão evitar cúrcuma por um tempo. Tem toxinas como endotoxinas, que são tão ruins quanto metais pesados. Endotoxinas são toxinas do intestino, são péssimas para a saúde. E só que é um fenômeno meio recente na literatura científica. Os metais pesados já tem muito estudo por trás mostrando os seus malefícios e os remédios e os alimentos que ajudam na desintoxicação de metais pesados. Mas as endotoxinas nem tanto. Não há tanta ciência, mas é uma ciência emergente e é muito, muito significativo o número de gente que é afetado pelas endotoxinas. Além das endotoxinas, temos xenobióticos, os metais pesados que eu falei, pesticidas, herbicidas. Algumas pessoas são mais sensíveis a esses componentes, outros não. Inclusive, você pode encontrá-los nos produtos de beleza. Xenobióticos que aumentam no sangue quando você faz uma dieta hipocalórica severa. Então o protocolo de desintoxicação ele não pode ser como alguns protocolos que existem, que é de cortar as calorias severamente, certo? Se você for fazer o jejum, você já tem que estar preparado. Você não pode ter um acúmulo de gordura corporal visceral muito grande, muita gordura acumulada no fígado, muitas toxinas, porque você vai se livrar delas muito rapidamente e sofrer sintomas de tontura, falta de energia e tal. Então, é que esses profissionais estão recomendando não sentir fome total, jejum, quando diz fome é jejum, por muito tempo durante o período de desintoxicação, a não ser que você já esteja se acostumado com o protocolo cetogênico, protocolo low carb, e já esteja adaptado a essas práticas de jejum e dieta cetogênica. Temos também os vegetais crucíferos, o alho, a cebola. Esses são vegetais que você pode comer todo dia na sua vida. Aliás, é recomendável porque eles ativam as vias de desintoxicação do corpo. Muitos estudos com esses vegetais verdes também, os crucíferos, couve-flor, couve-manteiga, alho, cebola, não são vegetais crucíferos, mas também ajudam na desintoxicação. Quem fala bastante sobre isso é também a doutora Terry Walls, que se curou de doença autoimune, se curou de uma condição muito severa de esclerose múltipla. Então ela fala bastante no seu livro, que eu reli recentemente, a Terry Walls. Mas apesar de não haver uma restrição severa de calorias, você tem que restringir as calorias sim para seguir esse protocolo, porque ele inclui jejum, né? O jejum pode ser com restrição calórica ou sem restrição calórica, mas no caso do protocolo do Dr. Walsh é um déficit calórico de 35% mais jejum, porque jejum é uma coisa, restrição calórica é outra, né? Eles são parecidos em alguns aspectos, mas não são iguais. Essa variação de fome e fartura é muito importante para ativar os processos de autofagia e de desintoxicação do corpo.
Então não é só baixar as calorias. Se está só baixando as calorias, não está adiantando nada. Isso é uma das 10 coisas que você tem que fazer, das 20 coisas que você tem que fazer, na verdade. Então é bom você anotar também, se você não quer esquecer. Porque tem muita coisa fácil, mas se você não anotar, você vai esquecer. Outros alimentos que ajudam na desintoxicação, por exemplo, feijão da China, que se chama sprouted mung beans, né, que o Dr. Brian Walsh fala bastante, mas não sei se você vai conseguir com facilidade. Então foque no alho, na cebola, nesses vegetais verdes, crucíferos, verdes escuros. Pode consumir também repolho e salsinha. Sauna diariamente por 2 semanas, né? 10 dias a 2 semanas de protocolo. E a sauna vai acelerar tudo que faz você suar, né? Então a sauna, os exercícios físicos, eles devem ser inclusos, porque vai ajudar a expulsar seu corpo desses componentes tóxicos. Como você mede a desintoxicação? É muito difícil de medir. Há alguns exames atualmente, exames de urina, exames de scanner que estão surgindo na Europa, mais especificamente na Suécia, que tem sido berço para muitas descobertas científicas, muitas mesmo, impressionante, está mais avançado que os Estados Unidos em alguns aspectos, e nos Estados Unidos também. Então não tem como saber quanto de toxina no corpo você tem exatamente, mas dá para ter uma noção, e quem tem sintomas mais severos, obviamente já consegue notar. Mas independente disso, você implementa o protocolo ou algo parecido, que você já vai estar sofrendo, vai estar acarretando uma série de benefícios para o seu corpo. Uma coisa que eu não falei é a metilação, que também está envolvida no processo de desintoxicação. A metilação é basicamente expressão genética. Estrogênios tóxicos e outras toxinas atrapalham a metilação. A metilação é expressão genética ótima, saudável do corpo. Então tudo que atrapalha a metilação genética você deve evitar, e tudo que favorece você deve incluir na sua dieta, né? Que a metilação liga e desliga muitos genes, liga genes ruins, liga genes bons. Então a expressão genética é determinada por fatores ambientais, além de genéticos, mas crucialmente os fatores ambientais. Eu vou falar sobre os nutrientes que influenciam positivamente a metilação. E muitos de vocês já sabem, o zinco e o ácido fólico. O zinco e o ácido fólico são os principais nutrientes envolvidos na metilação. Daí você consome o zinco em torno de 7 mg por dia, dose diária recomendada, a recomendação diária americana e brasileira, 7 mg por dia. E se você é um atleta ou um esportista, daí o seu corpo exige mais para atingir níveis ótimos, para você aproveitar o máximo possível desses suplementos, né? Porque às vezes a gente supre carências com suplementos, e muitas vezes a gente não só supre carências, mas a gente atinge níveis ótimos no sangue, que vão estar causando uma série de repercussões positivas no corpo. Então assim, no meu caso, eu como 20, 30 gramas de zinco todo dia, alguns dias eu não tomo, mas o importante do zinco é que ele tem que ter uma proporção de 8:1 ou 10:1 com cobre, né? É muito importante você ter, por exemplo, 15 mg de zinco para 2 mg de cobre. Para esportistas, 30 mg de zinco para 4 de cobre, ou um pouco menos. Não tem problema se você não comer cobre toda hora, essa proporção não ser perfeita, mas que, como via de regra, você consuma esses dois suplementos juntos, vai estar funcionando muito bem para metilação. Já o ácido fólico, ele é um pouco diferente. Você pode obter ele através da dieta com mais facilidade. O zinco também, mas o zinco tem carência geral na população, e também você não atinge níveis ótimos facilmente com a dieta. Então é melhor suplementar. O ácido fólico, a forma do ácido fólico do suplemento, folato, não é o melhor formato, certo? O melhor jeito de incluir ácido fólico é por meio da dieta. São esses vegetais crucíferos verdes escuros que eu te falei. Eles são muito ricos em ácido fólico. Esses são os dois principais. Também tem vitaminas do complexo B, etc., que você pode estar consumindo através de alimentos ricos nutricionalmente, gema de ovo, fígado, crustáceos e frutos do mar. Mas realmente o complexo B
naturalmente você consegue através de dieta, não precisa se preocupar. Mas se você quiser enriquecer sua dieta com complexo B, essas são umas fontes excelentes. São as fontes mais nutritivas da face da Terra, não só para a vitamina B2, mas para tudo. Não só para o complexo B, mas para tudo. E novamente, né, quando a gente fala de desintoxicação, a gente está falando de sintomas intestinais, né, intestino irritável, diarreia, cabelo caindo. Também não vai se confundir, não é porque você é careca, porque você está intoxicado. Não é assim tão simples de fazer atribuir essa causa e efeito, não é assim. Mas uma baixa de energia, assim, quando você, que vai além da depressão, coisas que causam a depressão, mas que são motivos ocultos, são as toxinas ambientais. Elas podem ser um motivo muito importante por trás da depressão, muito preponderante. Mas na maioria dos casos tem diversas causas multifacetadas da depressão. O chumbo, o mercúrio e o arsênico são os principais metais pesados que que algumas pessoas têm em excesso, né? Não são todos. Tem gente que se preocupa demais, mas realmente em algumas partes dos Estados Unidos, em zonas industriais, é regional isso. É uma coisa endêmica que algumas populações, alguns lugares têm mais surto de intoxicação por esses metais pesados. Mas de qualquer modo você pode estar eliminando eles, pelo menos parcialmente, dessa forma. Eu digo parcialmente se você não implementar tudo. Se você implementar tudo, vai ser mais que parcialmente. Você pode acabar com todas as principais toxinas que estão te colocando para trás. Ela é geracional, né? Essa é uma curiosidade muito interessante que passa de geração para geração. Então, funcionários de indústria que foram contaminados por chumbo, eles passam de geração para os filhos. Isso é uma coisa que a ciência já pôde estabelecer essa relação. Além disso, tem a questão hormonal, né? Todas as células têm receptores de hormônios e essas toxinas elas cegam esses receptores, que aumenta a inflamação a nível celular e por isso cega os receptores. A inflamação cega os receptores, a inflamação causada por essas toxinas. Tem toxinas alimentares também, né? Industriais, alimentares, poluentes, mas temos as toxinas alimentares que estão aí, que as pessoas não comem toda hora, inclusive o álcool, toda hora. Então, álcool realmente é uma coisa que afeta muito o corpo, não é algo bom, né? Não tem essa de tomar um copo por dia, ele é menos ruim, mas o máximo que você puder evitar, deixar para as festas, para ocasiões especiais, melhor será, tá certo? Então isso pode mostrar no seu exame a questão dos hormônios. Então quem tem uma baixa drástica em testosterona, por exemplo, tem um motivo por trás subjacente, né? E muitas vezes às vezes você não encontra eles, mas com esse protocolo você resolve, né? Tem exemplos diversos de pessoas que fizeram todas essas práticas que eu estou falando para vocês aos poucos e que se curaram totalmente, né? Restabeleceram a ótima função hormonal do organismo. Tem a tireoide, tem a glândula tireoide, tem a conversão de T4 para T3 ativo, que acontece na maior parte no fígado. Essas toxinas impedem a conversão desses receptores nas células, entendeu? Então a sua conversão de T4 para T3 ativo e TSH também pode ser prejudicada pelas toxinas. Uma série de implicações. Tem a questão da agricultura. Então o máximo que você puder evitar de glúten, de alimentos, grãos que tem glúten, né, o glifosates, que é o glifosato, né, dos Roundups, que é a produção maciça para evitar o acúmulo de pesticidas nas plantações. Esses metais pesados entram nos tecidos do corpo. Então, nada de comer produtos refinados, ricos em grãos. Esses são os piores. Quanto mais orgânico, melhor a sua alimentação. Isso influencia a perda de peso. As toxinas influenciam o quanto você tem de gordura acumulada no fígado e várias coisas. Claro que há graus, né? Você não está gordo acima de peso por causa das toxinas. Provavelmente não. Provavelmente é por causa dos carboidratos. Tá? Que fique claro isso. Jeito mais sustentável e eficaz é
as células aprenderem a se livrar dessas toxinas, proporcionar um ambiente favorável para as células se livrarem da toxina. Então eu vou falar de remédios, né? Existem remédios que mexem superficialmente, embora haja alguns muito bons que eu vou citar. Mas antes disso eu vou falar sobre os 4 pilares da desintoxicação do Dr. Dan Polpa, né? Lembrando, o Dr. Polpa treinou milhares de médicos, é um dos profissionais mais renomados nos Estados Unidos nesse tema da desintoxicação. Muitas pessoas que eram céticas se convenceram totalmente com tamanha evidência dos seus dados. Então, tem 4 pilares da desintoxicação, né? Então eu falo sobre o primeiro, recuperar a função das células e por fim desintoxicá-la. Recuperar a função das células para assim poder desintoxicá-las. Regenerar as funções das células, inclusive das mitocôndrias, as usinas de energia da célula. Então é comer gordura que vai ajudar a desintoxicar, porque a bile que é produzida pela vesícula, pelo fígado, ela libera toxinas orgânicas. Então a bile vai fazer com que o corpo elimine essas toxinas. Se você não comer gordura, a bile não vai estar sendo produzida o suficiente. Então tem ligadores orgânicos e inorgânicos, né? São os binders em inglês, ligadores, que são compostos que se ligam às toxinas e removem elas do corpo. Acabei de falar da bile. Você precisa comer gorduras boas para ajudar a eliminar toxinas. Depois você tem que, quando o fígado começa a jogar essa bile para fora, um ligador ele agarra essas toxinas para que sejam reabsorvidas e eliminadas pelo fígado. É um processo meio complexo, mas se você comer gordura o suficiente, é já a primeira coisa. Em segundo lugar, você precisa estar comendo esses suplementos que são ligadores, que eu te falei, tem remédios e suplementos, eu vou falar de ambos. Os ligadores que vão expulsar as toxinas do seu intestino e tem outros que vão expulsar as toxinas diretamente das células. Então há 2 formas de eliminação das toxinas: arrancar diretamente das células e a eliminação pelo intestino, né? Suplementos que retiram elas do intestino e a bile que ajuda a soltar tudo. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou falar desses suplementos para vocês podem estar incluindo facilmente na dieta. Reiterando, em primeiro lugar, comer gordura, que estimula a produção de bile para eliminar as toxinas. Em segundo lugar, fornecer os nutrientes necessários para suas membranas celulares. As membranas celulares são feitas de gordura. Estou cansado de falar isso. Se você não come as gorduras principais, as membranas celulares vão ser afetadas. Principalmente as gorduras saudáveis, saturadas, monoinsaturadas, mas também as poliinsaturadas. As poliinsaturadas são as encontradas no peixe, nas castanhas. Você quer as poliinsaturadas ômega 3, também ômega 6, mas ômega 6 de fontes naturais, não de óleos industriais processados. Esses óleos são extremamente prejudiciais para mitocôndrias, causam uma série de disfunções nos mecanismos respiratórios do corpo, na produção de energia e ATP. É péssimo. Essas gorduras são péssimas. Então foque no ômega 3 e ômega 6 de castanhas, abacate e peixes, certo? Muito simples, né? E gorduras boas aí que eu tô cansado de falar: manteiga, ovos, etc, etc, óleo de coco, enfim. Então, número 2 foi restaurar as membranas celulares. Número 3 é restaurar a função celular em si, que eu já mencionei logo lá no começo. Mas como você vai fazer isso? Autofagia, simples. Eu falei para vocês no podcast passado um episódio exclusivo sobre autofagia, tudo que você pode fazer para promover autofagia. Você faz com jejum, treino intervalado, sono adequado, sono bom toda noite. Não é 3 vezes na semana, é toda noite, certo? Corrija o seu sono, durma o suficiente, pelo menos 7 horas por noite. Algumas pessoas precisam de mais de 8. Então durma o suficiente, número 1. Faça sauna, faça exercícios, faça jejum e modere as proteínas em uma dieta cetogênica. Restaurar a função celular, número 3.
Agora, vamos para último elemento que você precisa, importante para a desintoxicação. São as mitocôndrias. As mitocôndrias. Tudo está correlacionado e relacionado. Tudo, as mitocôndrias, biogênese mitocondrial, criação de novas mitocôndrias em um volume maior dessas organelas, dessas bactérias que estão localizadas no citoplasma dessas células. Suplementos de cetose vão ajudar na função mitocondrial, mas acima de tudo a dieta cetogênica e o jejum vai estimular a biogênese mitocondrial e exercícios físicos, muito importante. Eu acho que eu já falei muito. Agora tem que falar sobre os remédios também, os remédios comuns que são usados no protocolo de desintoxicação, Dr. Dan Polpa, Dr. Brian Walsh, e são os ligadores, né? São os remédios ligadores, que são o DMSA e DMPS. São ácidos dimercaptosurcínicos. É o nome técnico, DMSA e DMSP. Penetram as células e removem as toxinas de dentro para fora. Essas são os remédios. Agora, os suplementos, mas antes de chegar nos suplementos, o que o Dr. Polpa fala bastante, a forma de tomar a medicação, né? Então você tem que encontrar um profissional, se você quer estar pensando em ir mais a fundo nisso, com os medicamentos, né? Porque se você não tem intoxicação severa, os medicamentos vão acelerar bastante essa eliminação do corpo. Tomar de 4 em 4 horas de MSA, é que ele fala que faz uma diferença enorme. Então essa frequência certa faz uma diferença enorme na eficácia do tratamento. Brian Walsh, Dr. Polpa, que são que ele é o Brian Walsh é autor, por sinal, do ilustre podcast Nourish and Balance, podcast incrível, que quem é ouvinte inglês também, que está acostumado com podcast em inglês, pode estar procurando o podcast Nourish and Balance. Repetindo, esses são ligadores do intestino. Perdão, esses são os ligadores das células, direto, que retiram as toxinas das células. Eles não são os ligadores do intestino. Os ligadores do intestino são na forma de suplemento alimentar e alimentos. Cilantra é um exemplo de um alimento que você pode estar incluindo. É um binder fraco, esses suplementos são mais fracos, mas eles funcionam. Para alguns metais que nem arsênico e mercúrio funcionam bem. Clorela, que é alga não é espirulina, é a clorela, que se mostrou benéfica, eficaz no arsênico e no mercúrio. Então a clorela, cilantra, tem o activated charcoal, que é o carvão de coco ativado, que também é do intestino, vai estar eliminando do intestino. E o carvão de coco ativado é um gut binder, né? Ele é um ligador do intestino. E lembrando que você deve fazer tudo isso junto, tomar todos os suplementos. Quanto mais você não adianta você implementar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Junte tudo, junte as peças do quebra-cabeça, implemente o protocolo. Algumas pessoas vão implementar com mais facilidade, outras não, mas se você anotar tudo que eu estou falando, você coloca em prática, né? O ser humano é um ser de hábitos, mas quando a gente está determinado, a gente muda os hábitos rapidamente. Estudos mostram aí que 66 dias leva para reforçar, para um hábito ficar reforçado e fixo. Mas se você tem, se você inclui coisas novas, importantes na sua rotina frequentemente, esses hábitos vão ser estabelecidos com mais facilidade. Pelo menos esse é o meu caso. Independente disso, né, de você praticar a inclusão de hábitos saudáveis no seu dia a dia, é você anotá-los, né? Isso é um determinante para você conseguir ter sucesso. Você precisa anotar tudo e fazer um checklist. Faz checklist de tudo que você está fazendo. Comece pelas coisas que estão mais fáceis, né? Compra os suplementos, jejum. Se você não está preparado para fazer jejum, então vai fazendo aos poucos. Tem que estar uma dieta low carb. Não pode começar jejum do nada. Tem que já estar, atingir um peso mais baixo. Daí você faz o jejum, daí você implementa tudo isso. Mas enquanto você não tiver sido adaptado, enquanto você não tiver preparado com a dieta, enquanto você não tiver magro, ou com peso bom, uma saúde boa, uma dieta alta em gordura, o jejum vai ser mais difícil realmente. Quanto mais cedo adaptado você tiver, melhor. Então, resumindo, também tem o enema do café, mas eu não vou entrar em detalhes aqui.
enema de café ajuda muito e existem outras práticas de desintoxicação. Mas por hoje é só. Autofagia, desintoxicação, se você se interessar, é crucial para quem tem níveis altos de endotoxinas, xenobióticos, metais pesados, para quem bebe muito no final de semana, para quem tem o fígado gordo, ou por exemplo para quem também já ficou internado ou tomou muita medicação de uma vez. Então essas pessoas podem se interessar mais, mas já que só não tem efeitos colaterais, né, a não ser que você faça da maneira errada, você só tem a ganhar. Então não tem nada a perder. Comece agora a implementar tudo que eu estou te falando. A autofagia é para todo mundo e a desintoxicação também. Ativa todos os processos de autofagia do corpo, das células tronco, as células mãe. O sistema imune é revigorado, promove a apoptose celular, o corpo se livrando das células velhas e fortalecendo as novas. Então é isso aí. Agora eu vou fazer o que? Eu vou para a sauna. Então abraço pessoal, até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições. Inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora. É 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.